Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Dinheiro e diálogo na área, mais um episódio aqui. Hoje recebendo o Pedro Nascimento, da PN Contabilidade. E o Pedro que é o seguinte, Pedro é um grande amigo meu e ele me ajudou a tirar esse projeto aqui do papel. Se você voltar aí na linha do tempo do podcast, você vai perceber que o primeiro episódio foi com o Pedro. Sendo que, na época, esse episódio ele foi muito nichado para um público específico que conversa muito com a nossa história, né? Porque nós nos conhecemos através da área ali do audiovisual, né, Pedro? E na época teve uma determinação aí da Receita Federal que bagunçou bastante a percepção dessas pessoas que conversava com a nossa atuação da área de finanças, né? Pedro em contabilidade e eu na questão ali da gestão financeira, com consultorias. E a gente decidiu produzir esse conteúdo para a galera, né? Para a galera lá do audiovisual. Sendo que assim, o conteúdo ele foi muito bom. E não bom, na minha opinião, enviesada de quem produziu. Mas ele foi muito bom para as pessoas. Para o público. Na época, o público do audiovisual agradeceu bastante, né? A gente, assim, tiveram excelentes comentários. E o vídeo continuou lá. Pouco depois, fazendo essa retrospectiva, pouco depois, a normativa que saiu à época foi revertida. Sim. Então, meio que o nosso conteúdo, parte dele envelheceu rápido, mas boa parte do conteúdo foi produzido de forma genérica, né, para qualquer público. E eu me surpreendi umas 2-3 semanas atrás com um comentário da Sara Cris, eu vou inclusive colocar o nome dela aqui, que disse o seguinte: caí de paraquedas e amei como vocês abordaram assuntos como contabilidade, que muitas vezes as pessoas têm tanta dificuldade de abordar e o público de entender, de uma forma tão leve. Vídeo super explicativo e não entendo como esse vídeo ainda não bateu milhões de visualizações. Desejo todo o sucesso para o canal, estou maratonando. E aproveitar primeiro para agradecer a Sara aqui publicamente pelo comentário, mas dizer inclusive que esse comentário dela nos incentivou a sentar aqui novamente e gravar novamente. Por quê? O primeiro foi um episódio piloto, a gente até fez assim numa correria muito grande, não preparou tanto, e aqui agora a gente decidiu fazer focado nos empreendedores ali que estão começando o negócio, que ainda não entendem a importância de ter um contador ali, uma empresa de contabilidade para poder ajudar no dia a dia, nas estratégias e tudo mais. Quebrar alguns mitos, né, de quem pensa que contabilidade é só para pagar imposto e só, né, não é bem assim, né, tem outras questões também envolvidas. E agora sim, deixar esse conteúdo sem prazo de validade, né, deixar um conteúdo aí realmente valioso para todo mundo que quiser acompanhar. Então, seja muito bem-vindo, né, mais uma vez, acompanha aí a gente e vamos aprender aqui com esse cara que é craque. Pedro, se apresenta aí pra galera. Fala pessoal, assim como o Bruno falou mais uma vez aqui, né? Sou o Pedro Nascimento. Vamos falar um pouco aqui sobre gestão, sobre contabilidade, tirar as dúvidas aí do pessoal que a gente também recebeu em inbox. E vamos, dessa forma aí, poder ajudar, né, as pessoas que estão iniciando, que não têm tanto contato com a contabilidade, a entender o porquê, quando se deve contratar um contador, qual o serviço do contador. E assim, nesse bate-papo, a gente promete aí estar ajudando os empresários aí que estão nesse início aí de carreira, vamos dizer assim, a ter sucesso, né? Perfeito, perfeito. Começa compartilhando, Pedro, um pouco para as pessoas assim sobre a tua trajetória aqui. Qual o público que tu costuma mais atender? Quais são as pessoas que tu costuma lidar no dia a dia? O meu público hoje no meu escritório, 90% dele hoje é composto por pessoas, empresários, na verdade, né, empresas do Simples Nacional. Aí no Simples Nacional a gente inicia com um MEI, e aí as empresas que já têm um faturamento maior, que tem mais de um funcionário, acabam migrando, né, consequentemente, para a microempresa, e assim também podendo faturar um pouco mais, né? A gente sabe que o MEI ele é limitado, tem aquele limite ali, tanto de funcionário, ele só pode ter um funcionário, e também o limite anual de R$81 mil. Já é ME não, já é uma outra categoria. E aí surgem novas obrigações, porém, novos benefícios. Vamos pegar da base aqui, para a ideia que realmente esse papo seja um guia para as pessoas. O que seria o Simples Nacional? Tentar traduzir um pouco melhor aí para as pessoas entenderem. O Simples Nacional ele é um regime tributário, né, que a Receita Federal ela disponibiliza, vamos dizer assim, a grosso modo, para as pessoas que estão iniciando agora, né? Certo. Antigamente não se tinha um MEI. E aí as pessoas que tinham um pequeno comércio não conseguiam se formalizar porque não tinham dinheiro de capital social,
Antigamente não existia a limitada unipessoal, só existia a Eireli. E a Eireli tinha um valor de capital inicial obrigatório muito alto. E aí microempreendedores, que hoje é o MEI, não tinha essa condição de ter uma empresa, de se formalizar e com isso contribuir para a sua aposentadoria. Né? E por que é importante se formalizar? Essa pergunta ela é complexa porque tem várias respostas. Primeiro que, quando você se formaliza, você pode emitir nota fiscal. Consequentemente, você consegue comprar do seu fornecedor mais barato por conta do seu CNPJ. Você consegue contribuir com o seu INSS. E aí no INSS você vai ter todo o direito ali previdenciário, né? Auxílio doença, auxílio gravidez para as mulheres, seguro-desemprego para os seus funcionários. Então, assim, só tem a ganhar. Por quê? Muita gente hoje vê uma empresa e acha que só vai ter custo. Não vou abrir uma empresa porque só vou ter custo. E não é bem assim. Através do contador ali a gente vai explicar para aquele cliente o porquê que ele vai ser MEI hoje e amanhã ele vai poder migrar para o simples, para a microempresa, né? Na verdade. E aí, o início de tudo. Hoje eu não tenho nenhum CNPJ. O que é que eu devo fazer? Procuro o contador, a gente vai bater ali um bate-papo muito legal e a gente vai explicar o porquê que as empresas devem contratar um contador. Quando eu devo contratar? O ideal é que seja no início da abertura da empresa. Por quê? A gente vai escolher o melhor regime tributário, a gente vai ver quantos funcionários aquela empresa vai ter condições, né, de trabalhar e assim sucessivamente. Né, que a gente chama de planejamento tributário. Planejamento tributário. E que realmente muita gente vai empurrando isso e deixa para depois, né? Começa... Que se você pegar a trajetória mais comum que a gente encontra aqui, não é aquela trajetória que está no livro de administração, né? Que você tem uma ideia, aí você faz o estudo de mercado, faz um business plan e tal. Não. Na prática não é bem assim. A gente vê muita gente empreendendo por necessidade. Hoje, o que o pessoal acontece? Primeiro abre o negócio para depois cuidar da gestão, né? O pessoal não tem aquele contato, aquele interesse de vamos primeiro ver qual vai ser meus custos, o porquê que eu vou abrir isso, qual vai ser meu investimento. Não, o pessoal meio que vai na sorte, né? Eu tô com um dinheiro guardado aqui, eu tenho facilidade com o comércio, eu vou abrir um comércio e vou me virar. E aí quando eu estiver faturando mais é que eu vou correr atrás de um profissional para cuidar aí da minha contabilidade, da minha gestão financeira. E aí, às vezes, que acaba dando certo ali, mas também, às vezes, acaba dando errado. E aí, quando dá errado, ele acaba tendo um custo para reverter a situação. É importante, inclusive, deixar claro aqui para quem está assistindo, quem está ouvindo, que esse cenário que eu tracei aqui, que é como muitas pessoas, muita gente pode ter se identificado, eu não fiz uma crítica aqui. Eu só constatei um fato. É assim. E não tem problema nenhum. Cada um tem a sua trajetória. Cada pessoa deve se orgulhar da sua trajetória, porque empreender no Brasil é muito difícil, tá? Mas a nossa missão aqui é justamente explicar o porquê ter um planejamento tributário o mais cedo possível, se possível, vai ser melhor, porque muitas vezes você enxerga só o lado custoso, só enxerga o dever que você tem, mas você não enxerga os direitos que você passa a ter, você não enxerga os benefícios que você passa a ter com aquilo. Então, essa é a ideia da gente, né, tocar a conversa aqui. E aí, já levantando a bola aqui para tu também ajudar aqui as pessoas a entenderem, é o seguinte: queria que tu traçasse aqui um pouco dos principais erros que tu identifica, né, de casos que você pega ali no dia a dia, de negócios que começam sem um acompanhamento contábil. Porque uma coisa é começar bonitinho, com o contador ali acompanhando, fazendo tudo que tem que ser feito. Outra coisa é quando começa dessa maneira mais caótica, vou colocar assim, e depois, né, toma consciência que tem que se organizar, porém, eventualmente ficam alguns vestígios ali de algumas coisas que não ficaram bem resolvidas para trás, que você tem que resolver, né? Sim. Muita gente chega com... São erros, às vezes, simples, que quando se é corrigido, se tem uma economia tributária, consequentemente, o cliente vai ter um lucro muito maior. Um exemplo, nota fiscal. Às vezes ele está ali numa atividade, emitindo uma nota fiscal, numa atividade totalmente diferente da que realmente ele realiza. E às vezes ele está sendo tributado por uma carga tributária muito maior que se ele tivesse procurado um profissional antes, ele ia ter essa economia. Um outro erro comum também,
Muitas empresas às vezes chegam para mim que abre a empresa, mas não segue com aquele contador que abriu sua empresa, e aí ele não procura saber de nada, vai tocando a empresa. Às vezes a pessoa vê ali um vídeo no YouTube que às vezes ensina a emitir uma nota fiscal, alguma coisa, começa a emitir nota. E aí deixa a empresa 2, 3 anos, inclusive foi até um caso recente que chegou pra gente. E quando a gente vai ver, tem uma bola de neve. Um monte de declarações aí, obrigações acessórias, para ser enviada. O empresário não sabe, porque ele não é uma pessoa que não é da área, e ele acha que é só, eu vou pagar imposto só se eu emitir nota, e não é bem assim, né? E aí vai virando uma bola de neve, e aí quando ele chega pra gente, ele vai ter um custo muito alto, porque ele tem que enviar todas as declarações enviadas em atraso, ele vai pagar multa, ele vai pagar um valor muito maior ao contador, porque o contador vai ter que retroagir muitas vezes há 2, 3 anos atrás para poder regularizar a empresa. Uma coisa que, se ele tivesse feito a abertura da empresa, por mais que ele não continuasse com aquele contador que abriu a empresa dele, mas se ele tivesse procurado outro, teria evitado toda essa situação. Isso é muito bom, porque queria até que tu respondesse objetivamente para ficar bem claro o seguinte: é normal as pessoas pensarem que a função do contador é só emitir nota e mandar a guia de pagamento lá dos impostos. Qual que é a função, até na tua visão assim, da maneira como você entrega, né? Porque cada um tem a sua metodologia de trabalho também, mas na tua visão, qual que é a função de um contador, para além dessas obrigações aí de emitir nota eventualmente ou realizar? O contador, ele é totalmente responsável pela saúde financeira da empresa, né? Porque quando ele deixa, por exemplo, de enviar uma declaração, de fechar uma folha de pagamento no tempo correto, tudo isso vai gerar multa e juros para o empresário pagar. E aí, o pessoal, lógico, às vezes não tem noção disso e acaba deixando passar. Eu costumo dizer o seguinte, que o contador ele tem que ser próximo do cliente. Eu não concordo muito com essa situação de, eu vou mandar a guia para o cliente, final do mês, aquele dia acertado, ele manda os meus honorários e está tudo certo. Não. Eu sou um contador que eu, às vezes, até sou chato com o cliente, porque eu fico ali no pé dele, dia 20 é o pagamento, dia 6, dia 7, cuidado para não passar desse imposto. Hoje a gente fez essa obrigação tributária, amanhã tem outra obrigação. E tudo que eu vou fazendo, eu vou deixando muito claro para o cliente aquilo que eu estou fazendo. A minha obrigação como contador é dizer a verdade ao cliente, o que é correto. Muitas vezes o cliente fica meio em cima do muro, porque às vezes o correto vai ter um custo maior para ele, mas aí a decisão totalmente é dele, né? A gente explica aquilo que é certo, aquilo que é errado, e ele vai tomar a melhor decisão para a empresa dele. E se você analisar direitinho, inclusive foi uma frase que você colocou, né? Que você ajuda o planejamento tributário, ajuda a empresa a fazer as coisas da forma correta. Inclusive, fazer da forma correta implica muitas vezes em reduzir custo. Sim. O que aumenta o lucro. É natural, num primeiro momento, principalmente quando a empresa está na fase de crescimento, né? Você só enxerga o lado custoso e não enxerga o... Um dos primeiros choques que eu costumo dizer assim que o empresário tem é realmente quando ele está, um exemplo, migrando do MEI para ME. Por quê? Ele está no MEI ali, ele está acostumado a pagar uma única guia no mês ali. Independente se ele emitir nota ou não, ele vai continuar pagando aquela guia simplificada. Deixa eu pegar, desculpa te interromper, mas para todo mundo ficar na mesma página aqui, certo? MEI, migrou para ME, o que danado é isso? A pessoa não entende. Vamos lá. Você é um autônomo, certo? Então, você realiza ali a sua atividade. E aí, com o passar do tempo, você percebe que, poxa, estou ganhando dinheiro e tal, as coisas estão acontecendo, sendo que eu não consigo fechar um contrato com uma empresa, por exemplo, porque às vezes a empresa pede emissão de nota, você fica desamparado porque você não tem nenhum direito ali, né, com o INSS, não tem todas essas obrigações que você mencionou, os direitos que você mencionou. E aí, um primeiro caminho é justamente o MEI, né, que é você abrir... Você vai ter o primeiro CNPJ, né? Sim, você vai estar formalizado, né? Vai estar formalizado. Vai ter direito aos benefícios previdenciários. Perfeito. E vai poder brigar para poder conseguir novos contratos, né? Uhum. E aí, quem pode ser MEI e quem deveria ser MEI? A partir de 18 anos, você já pode abrir um CNPJ, né? Certo. E aí, completou a maioridade, já pode ser empresário, real oficial. E aí ele pode tanto ir para a área do comércio, quanto para a área da indústria, quanto para a área da prestação de serviços.
E aí vai chegar um tempo que o próprio empresário vai perceber que ele vai ficar em cima do muro. Será que está na hora de eu migrar para ME ou não? Como também tem muitos empresários que têm uma visão até um pouco errada da situação, porque ele nunca quer deixar de ser MEI. Mas quando ele nunca quer deixar de ser MEI, ele está com um pensamento pequeno. Porque migrar para ME não é só obrigações, não é só custo. A vida dele vai mudar literalmente, porque ele vai abrir uma nova porta para ele para faturar muito mais. Então, quando eu migro do MEI para ME, é sinal que a minha empresa está faturando, é sinal que a empresa está seguindo como tem que seguir, que é crescer a cada dia mais. Trazendo isso em números, porque qual que seria esse teto do MEI? O MEI é o seguinte, o faturamento anual dele é R$81 mil. Certo. No ano de abertura, se você abre em janeiro, você vai ter os R$81 mil. Se você abrir na metade do ano, por exemplo, o valor é proporcional, vai ser metade. Perfeito. Então, e aí, só por questão de número mesmo, para ficar mais fácil para o pessoal entender, mensalmente aí tem que se basear no valor de R$6.750. Perfeito. Isso seria o proporcional mês a mês. Proporcional mês a mês. Faturamento aqui, né, que o Pedro está colocando, basicamente é o dinheiro que você ganha. Que você ganha. Né? É o tanto que você teve de grana ali, de pagamento pelo seu serviço, ou pelos produtos que você vendeu, pela realização do seu trabalho. Né? O equivalente ao seu salário ali como um autônomo, né, como um microempreendedor individual para quem está no MEI. Aí agora sim, vamos lá. Avançando para a próxima etapa da jornada, porque o pessoal começa como autônomo, entende que, poxa, pode fazer sentido, né, abrir um MEI ali, né, como se chama, de início, né? Popularmente se diz, vou abrir um MEI, né? Aí você abrir uma empresa, né, que está enquadrada no regime do MEI, isso. E aí você colocou muito bem. Tem muita gente que se prende à questão do imposto e não quer migrar do MEI para a próxima etapa na escadinha aqui, que seria o ME, né? Ter uma microempresa, né? E aí, Bruno, só te interrompendo, que é justamente o papel crucial do contador. É mostrar para o MEI qual a vantagem que ele vai ter migrando para ME. Porque o MEI ele vai estar assustado. Hoje eu não pago nada. Só pago aquela guia ali do DAS mensalmente. Quando eu migrar para ME, eu vou ter uma série de obrigações. Vou ter que ter realmente um contador fixo para estar ali me auxiliando nas obrigações acessórias, dando todo o apoio ali na gestão da minha empresa. E o pessoal tende a ficar muito assustado. Muita gente chega para mim, Pedro, hoje eu não pago isso, porque eu vou começar a pagar? Qual é a vantagem que eu vou ter? Uma delas bem simples é você poder contratar mais de um funcionário. Isso aí já é uma vantagem muito grande que o MEI não pode. Às vezes você tem um funcionário muito bom e você não consegue remunerar ele bem. O que é que vai acontecer? Ele vai embora. O funcionário, quando é bom, ele não para a empresa, a não ser que ele seja bem remunerado. E o MEI ele também tem uma limitação de salário, porque ele só pode pagar ou o salário mínimo ou o salário da categoria na qual ele está exercendo. E o funcionário, por ser bom, ele vai querer ganhar mais. E você não vai ter condições porque a legislação proíbe. E aí, você migrando para a ME é um sinal de você aumentar o seu faturamento e, consequentemente, remunerar bem seu funcionário. Perfeito. O que tu colocou sobre essa ambição que é importante para o empreendedor, isso para mim é um ponto-chave. Porque se você está preso não vou sair do mês, sob hipótese alguma, porque eu pago baratinho ali e tal, você, por outro lado, é como se você estivesse colocando um teto no tanto que você pode... Você está limitando isso. Né? Você vai estar, eventualmente, até faturando mais, porém agindo de maneira errada, o que pode trazer prejuízo a qualquer momento, a gente pode falar até sobre isso também. Mas é como se você começasse o ano colocando um teto ali e meio que impondo que você não vai passar muito disso. E assim, o pessoal tem que entender que R$100 hoje tem um valor. Daqui a 2, 3 meses, daqui a um ano, R$100 já não tem o mesmo valor. Então, você, em vez de você estar progredindo, você está regredindo. Porque aquele seu valor ali de R$81 mil, que já faz um bom tempo, que não aumenta o faturamento do MEI, vai estar perdendo valor. Perfeito, perfeito. Aí vamos lá. Falando um pouco sobre essa virada de chave aí. Eu comecei como autônomo, entendi que é importante eu abrir uma empresa, comecei pelo MEI, agora eu estou faturando ali mais de R$6.700 por mês, ou então pretendo contratar mais um funcionário aqui, já tenho quero contratar um segundo funcionário, ou tenho uma ambição grande aqui, né? Preciso aumentar mais o negócio, quero crescer mais, expandir e tal, enfim, e vou fazer essa migração. A partir dessa migração, a partir do momento que eu saio do MEI e me torno uma microempresa, uma ME,
Quais são as obrigações, quais são as vantagens, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu não posso deixar de fazer? Toda empresa, a partir da microempresa ali dentro do ME, como o pessoal chama, ela tem algumas obrigações com prefeitura, onde está sendo sediada a empresa, onde está o endereço fiscal da empresa. Tem obrigações com a Receita Federal e obrigações com a EFISCO, se for uma empresa de comércio. E aí, se você tiver funcionário, até a forma como o contador vai fechar a sua folha de pagamento é totalmente diferente como a do MEI. A do MEI é muito mais simplificado. Da ME tem uma série de obrigações a serem transmitidas maior para os órgãos fiscalizadores. E quando você vai migrar para o MEI para a ME, o MEI hoje ele tem um CCMEI, né? Ele emite ali o cartão CNPJ e ele tem um CCMEI, que é o certificado de microempreendedor. Quando você faz essa migração, você tem que ter um contrato social, que é onde é feito na JUSEP, a Junta Comercial de Pernambuco, que aí é um papel totalmente importante, crucial você ter um contador para lhe auxiliar. Porque existe um empresário individual, que hoje é o MEI, você pode continuar como empresário individual, como você pode fazer a migração para a limitada, que vai te dar uma segurança a mais, inclusive de você ter mais alguns sócios, 2, 3, 4 sócios, coisas que como MEI você não pode. E aí o contador é crucial nesse momento, porque se ele faz a migração do MEI para a ME até no momento errado, aquele empresário vai estar tendo um custo maior. Coisas que, se ele se programasse, fizesse todo o planejamento financeiro, tributário, ele poderia estar até economizando nessa migração. Excelente, excelente. Isso é importante ser falado porque tem muita gente que abre o MEI sozinho, vê um vídeo no YouTube, né? Ou até contrata um contador para auxiliar na abertura, mas faz isso que você falou. Depois abandona o cara lá que estava auxiliando e vai tocando a vida com as próprias pernas. Inclusive nem sabe a hora certa de migrar, não sabe o que fazer. E aí o pessoal pensa que nunca vai dar nada, né? Até agora não chegou carta, não chegou nada. Infelizmente, acontece de muita gente levar golpe porque chega SMS, WhatsApp, e-mails, e a Receita Federal não manda nada disso para ninguém. Quando a Receita Federal ela quer se comunicar com aquele contribuinte, ela manda através da caixa postal da empresa. A minha mãe quase sofreu um golpe desse. Eu consegui salvá-la a tempo, mas quase... E na época de imposto de renda que isso, fica bem foi exatamente esse isso. golpe. É um e-mail lá como se fosse alguma coisa do MEI, sendo isso. que era outra empresa, informando que tem que fazer declaração e tal. Na verdade, cobrando... Na verdade, a página parecia ser uma página oficial. Do governo, porém era ofertando um serviço de declaração. Sendo que a página final era para você pagar e aí... Já chegou cliente para mim, até nessa situação de golpe, que hoje existe o portal do empreendedor, né? Que, sendo bem claro, é onde a gente faz a abertura do microempreendedor. E existem outros portais que uma pessoa qualquer cria, coloca lá o site para você se cadastrar para ser MEI. E aí você vai fazendo passo a passo, que é bem intuitivo. Só que quando chega no final, você tem que pagar. E ele só libera o teu cartão CNPJ se pagar. Aí teve uma vez que um cliente chegou para mim, que veio indicado de um outro cliente meu, que o CNPJ dele já estava aberto. Só que pelo fato dele ser leigo, não ser da área, ele não sabia onde emitir o certificado. E aí quando ele me deu os dados dele, que eu fui fazer a consulta, o CNPJ dele já estava aberto já há vários dias. Só que o suposto site lá estava dizendo que só ia liberar se ele pagasse. Entendi. Aí foi uma coisa tão superficial, assim, tão simples, que eu resolvi para ele assim, nem cobrei nada, porque acho que na época o rapaz lá no site tava cobrando, era 200, era 250 reais. E o CNPJ já estava feito. Por uma coisa que não teria Era só ele custo. Baixar, praticamente ele baixar. Fazer um download. Só fazer um download. Entendi. E o rapaz lá do site só queria liberar quando ele pagasse. Isso é muito difícil, às vezes, de colocar para as pessoas o valor do serviço, né, de um especialista, porque você só consegue enxergar o que você paga, mas você não consegue enxergar aquilo que você... tem. Que tá, dentre outras coisas, o que você deixa de pagar. Sim, o que eu costumo dizer ao pessoal, né? Que o contador, ele não é um custo para sua empresa, ele é um investimento. Por quê? Se você não investir bem nele, não contratar um contador sério, um bom profissional, ele vai deixar a desejar e vai, consequentemente, aquilo que era um sonho seu vai se tornar um pesadelo. Porque você vai ter um custo muito maior para refazer. Se você chegar para um pedreiro, quer começar uma casa do zero, ou quer fazer uma reforma, tenho certeza que 100% deles vai dizer que quer pegar do zero. Por quê? A casa vai estar limpa e ele vai construir ali do zero.
diferente de estar, vamos dizer assim, corrigindo o serviço de um outro profissional. Muito bom. Pedro, o que seria, na prática, um planejamento tributário para uma pequena empresa? Vamos lá. Vai depender muito da atividade da empresa. A gente não pode tratar um comércio, por exemplo, que inicia se pagando uma alíquota ali de 4%, igual ao serviço, a prestação de serviço que se inicia em 6% ali através do anexo 3 do Simples Nacional. Então, a gente vai... O meu primeiro contato com o cliente é o seguinte: onde vai ser o endereço da tua empresa? Vai ser um endereço fiscal? Vai ter sede física? Por quê? Porque até isso influencia. Se você for... Não vou citar nomes, questão de ética, mas se você abrir uma empresa no município A, é um valor. No município B, é um valor totalmente mais baixo. Pode falar o nome das cidades aí. Tem problema nenhum, tem compromisso nenhum aqui com... Assim, sendo bem direto, os endereços no interior costumam ser bem mais baratos. Bem mais baratos. E aí, porque tem um motivo até para isso, né? Um incentivo que a cidade dá para trazer... Dependendo da atividade, não vai fazer diferença... para a sua prestação de serviço ou para o seu comércio, o endereço. Sim. Porque se eu vendo na internet, então, em Recife, ou Jabotão, ou Olinda, para mim não vai fazer diferença, porque eu vou vender pela internet do mesmo jeito. É diferente quando a gente vai vender para um outro estado, que aí é uma outra situação, né? Mas, dentro do meu próprio estado, não vai fazer diferença. Então, através do contador, ele vai saber qual é o SIM, que é a taxa municipal, que é mais barato. Sim. Aí ele já vai ter uma economia. Isso é um dos exemplos assim, prioritários, que muita gente não dá valor a isso. Que está lá na base, né? Está lá na base. E às vezes até um contador já experiente, que às vezes ali posso dizer assim, na pressa ali, para tentar fechar logo com o cliente, deixa passar essa informação. E aí, Pedro, eu abri um CNPJ hoje com endereço fiscal e estou pagando muito caro. Eu posso trocar? Pode, mas você vai ter um custo a mais. Por quê? Você já pagou o SIM daquela empresa naquele ano. E se você trocar dentro do mesmo ano, você também vai pagar aquela outra prefeitura. Entendi. E ainda você vai pagar... E aqui você pagou, ela não vai lhe reembolsar, aí você vai né? pagar o serviço do contador e ainda vai pagar a taxa na JUSEP. Pela mudança mudança de endereço. Porque também vai alterar o seu contrato social. Ou seja... por conta de um erro, ou de uma coisa feita sem... Assim, que o pessoal acha que é uma coisa simples, que não é, acaba se agravando um problema bem maior, virando uma bola de neve. Empilhando várias... E aí, quando você vai ver, aquilo ali se tornou um custo muito alto. Perfeito. E aí, para um empreendedor que está nesse trâmite aí, na transição de MEI para ME, já vai ter um custo muito alto. Qualquer diferença ali, qualquer valorzinho faz uma diferença totalmente gigante. Importante para ele. Perfeito. E com relação a que você falou mais cedo aqui no nosso papo sobre o enquadramento errado. Até explica para as pessoas o que seria isso. Tem duas palavrinhas que é muito falado nesse meio, que é o regime tributário e o enquadramento certo ou errado. O que seriam essas coisas? Como é que funciona? Existe o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. O lucro presumido e o lucro real, basicamente, são para empresas que já estão mais consolidadas no mercado, que já têm um faturamento um pouco mais alto, que tem a quantidade de funcionários um pouco mais alto, para as pessoas entenderem, ele está falando de quanto aí? Isso aí é muito relativo, porque também vai depender da atividade. Do planejamento do planejamento ali feito prévio. Né? Aí, assim... Existem esses 3 regimes tributários, que através dele a empresa vai pagar mais ou menos imposto. Perfeito. E aí no Simples Nacional, como eu vinha falado um pouco antes, no comércio você vai pagar 4%, serviço 6%. Se você for para um lucro presumido, aí você já vai começar a pagar um patronal, que é um imposto fora a parte na folha de pagamento, que só aí vai onerar a tua folha em 20%, a mais de 20%, que aí é um custo que o empresário não tem hoje e acaba tendo por conta do regime tributário. E aí, qual a importância também do contador? Que esse regime tributário você só pode trocar uma vez ao ano. Se eu sou do Simples Nacional hoje e eu solicito a saída para o lucro presumido ou lucro real, no mesmo ano eu não posso voltar para o Simples Nacional. Mais uma vez tem que ser uma mudança feita com de regime planejamento tributário. Eu só posso voltar para o Simples Nacional em janeiro do próximo ano. E aí, se eu fizer uma escolha errada em fevereiro, eu vou passar aí 11, 10 meses aí com o regime tributário errado, sendo tributado muito alto. E aí, às vezes, a minha empresa é uma empresa que não tem um faturamento tão alto e, infelizmente, acaba até fechando as portas por conta dessa decisão tomada errada. E essa é uma decisão aqui que pode
pode mudar tudo, né? Pode mudar Tanto tudo. pode mudar para pior, como pode virar o jogo também para um virar o jogo também negócio melhor. de E lanchar, aí né? também, nessa questão, pegando o gancho aí do planejamento tributário, existem algumas empresas, né, algumas atividades, na verdade, que ela tem algumas isenções de imposto. A substituição tributária do ICMS, meu PIS e COFINS é monofásico, que já aí é uma coisa bem mais específica mesmo Bem do técnico contador, isso, bem né? técnico, que às vezes o meu cliente, ele tem um benefício e eu não sei. Dando um exemplo, às vezes o cliente chega para mim, ele tem um benefício, como já aconteceu. Hoje eu tenho uma empresa muito forte aí no mercado, na sua área, e que quando ela chegou para a gente, mesmo ela faturando alto, ela estava no regime tributário errado, ela tinha isenção tributária através desses impostos de ICMS, PIS e COFINS, e que o empresário não sabia. Consequentemente, a gente pode fazer um estudo tributário e recuperar aquilo que ele pagou indevido. Perfeito. E muita gente não sabe disso. Às vezes o pessoal acha que eu paguei algo errado à Receita Federal ou a qualquer órgão fiscalizador. Se eu paguei errado, eu tenho direito a pegar de volta. Isso. E muita gente não tem essa noção. E aí, esse cliente veio para mim e quando eu fiz o estudo tributário dele, eu chamei ele para conversar novamente e mostrei para ele, ó, isso aqui está errado, você poderia ter uma economia nesse valor aqui e que você poderia até abrir uma franquia, uma filial com esse valor. E aí você já pagou. Aí qual foi o próximo passo? A gente finalizou o estudo, deu entrada na Receita Federal e recuperou aí uma boa parte do dinheiro. Excelente. No final das contas, as pessoas acabam enxergando só a ponta do iceberg, né? Não vê o... Infelizmente, aí, muita gente... Eu acho que isso é até um mal do brasileiro, né? Acaba deixando as coisas para a última hora. Só que às vezes a última hora realmente é a última hora e já está muito tarde. Às vezes o cara já está ali no fundo do poço e que para recuperar é bem difícil. Pedro, me diz uma coisa. De forma muito prática, como é que um contador pode ajudar uma empresa no momento de expansão, no momento de crescimento, no momento onde o empresário ali ele tá amadurecendo mais o negócio e quer eventualmente formar time, contratar pessoas, quer às vezes trabalha em home office, quer ir para um espaço físico ou já tem um espaço, mas precisa ampliar para poder atender mais pessoas. Como é que na prática ali o contador consegue administrar ali para ajudar o empresário na ponta? A gente precisa... primordial que a gente faça aí um estudo da gestão do empresário, né? Às vezes o empresário ele está até faturando bem, mas ele próprio está meio enrolado ali com algumas situações que não é o momento dele fazer essa migração aí, essa expansão. Por quê? Ele primeiro precisa resolver aquilo que ele tem de problema, para que quando chegar no futuro, aquele problema não tenha virado uma bola de neve. Muitas vezes o pessoal pensa que hoje eu estou faturando bem, mas muitos empresários não entendem nem aquilo que é faturamento e o que é lucro. Isso. Hoje estou faturando aí, estou tendo uma receita de 100 mil reais, então eu estou no lucro aí de 100 mil reais. Não é, porque aquilo ali ele tem um custo, né? Mês a mês da empresa, de compra de mercadoria, pagamento de funcionário. E tudo isso aí quando você vai ver, pronto. Às vezes chega cliente pra gente que tem aí um faturamento de 200, 300 mil reais e o lucro dele no final é menos de 10%. É um lucro muito pouco para um faturamento. Às vezes o negócio tem um E giro às muito vezes grande de dinheiro e o cara nem percebe isso, né? Chega alguém com um faturamento menor, mas o lucro dele é maior. É isso. Então o contador vai fazer ele enxergar esse tipo de situação. Que muitas vezes, às vezes, também não é nem culpa do empresário, tá? Às vezes a gente parece que está falando aqui e está colocando muita culpa no empresário. Mas às vezes ali é a correria do dia a dia. Às vezes ele precisa só de um auxiliar, de alguém deixar ali administrativamente. Porque, exemplo, se eu sou empresário, o empresário ele tem que sair do operacional. Eu sei que no início é aquela situação do eu empresa, né? Eu empresa. Eu chamo de eu presa. Eu preciso estar ali dentro para a empresa estar funcionando. Exatamente. E não é bem assim. Eu preciso treinar, capacitar um funcionário meu de confiança para que ele fique no operacional e eu vou correr atrás dos meus contratos. Tem muita coisa para falar sobre isso, porque muito quando você tá... A maior parte do público aqui. Você tem um negócio que você é o cara que bate escanteio, corre para cabecear, puxa o contra-ataque, faz tudo. Isso. Se você... Às vezes você conseguir delegar uma coisinha que... é muito importante, pode gerar economia, isso te tira um peso mental absurdo, gigante, porque muito você deixa de
de produzir, muitas vezes, porque está preocupado com coisas que você nem tem capacidade de resolver. Seja porque você não tem a habilidade necessária, seja porque você, por lei, não pode resolver mesmo. Não pode resolver mesmo. Então, você delegar para pessoas que podem... Tem clientes, às vezes, que tá tão na correria ali que a gente não consegue marcar uma simples reunião mensal ali. Exatamente. Porque ele, se eu sair daqui, eu vou parar. E aí, o que eu costumo dizer para os meus clientes? Qual é o meu diferencial? O meu escritório é dentro da sua empresa. Essa história do cliente perder tempo se deslocando até mim, não. Eu faço ao contrário. Eu vou até o cliente. Muito bom. Eu não preciso que o cliente saia ali do ambiente de trabalho dele para ter uma reunião comigo. Inclusive, eu marco sábado, domingo, depois do horário. Por quê? Eu tenho que me adequar ao cliente. Eu também tenho que entender que o cliente não só está livre ali naquele horário comercial. Muitas vezes, o cliente precisa passar até 7, 8, 9, 10 horas da noite, porque ele está tocando ali o negócio dele, a questão do eu empresa. Então, eu tenho que me adequar àquela realidade do cliente. Isso. E outro ponto que tu mencionou, e aí eu me identifico muito, porque aqui na empresa tem o braço de consultoria empresarial, e o nosso trabalho de consultoria empresarial, voltado, né, para a questão financeira, obviamente, ele é muito focado na gestão do caixa, né? Ou seja, do tanto de dinheiro que a empresa tem disponível para poder fazer todas as realizações. Sejam elas algum tipo de investimento, né, que a empresa precisa fazer, seja aumentar até o próprio prolabore do sócio, enfim, ajustar ali as questões e tudo mais. E uma coisa que eu bato assim na tecla de todos os clientes que eu acompanho de consultoria empresarial nosso foco ele não é agora, o nosso foco é nos próximos 12 meses. A gente tem que fazer sempre um planejamento de caixa e a empresa ela tem que estar saudável pelo menos para os próximos 12 meses. E todas as decisões que a gente tomar, a gente tem que se basear olhando lá para frente. Porque tem vários motivos para isso, né? Primeiro porque, no meu entendimento, esse fluxo de caixa é o batimento cardíaco da empresa. Então, se a empresa... Às vezes a empresa tem lucro, mas não tem caixa. Né? Isso acontece muito. E se você não organiza bem isso, a coisa não anda. E aí você passa a ter um excesso de preocupação com aquilo, aí deixa de fazer a entrega que é a atividade fim do negócio e a coisa desanda, né? Uma simples organização em relação a esse assunto é a empresa ter a própria conta bancária dela, que hoje ainda, infelizmente, muitos empresários continuam recebendo tudo pela sua pessoa física. E aí fica uma bola de neve, ele não sabe aquilo que é dinheiro dele pessoal, o que é o prolabore dele, aquilo que é faturamento da empresa. E isso, às vezes, acaba realmente, até, vamos dizer assim, sugando ali muito mais do que era para ser sugado da empresa. E uma simples conversa com o contador, a primeira coisa que o contador vai dizer é isso, vamos separar aquilo que é seu e aquilo que é da empresa. Perfeito. Hoje você consegue viver com quanto? Como é que está o seu custo mensal do seu CPF? Hoje eu preciso viver com R$2.000. Pronto, eu preciso que realmente você se adapte a esses R$2.000 e aquilo que passar, você tem que entender que não é seu. Não é porque na empresa hoje eu faturei 10 mil, amanhã eu faturei 15, que esses R$5.000 a mais é meu, não, aquilo é da empresa. Isso, exatamente. Aquilo é da empresa. É importante, em alguma fase da vida, as pessoas que começam... Isso, inclusive, causa confusão para quem tem essa jornada, né? Começa como autônomo, MEI, ME e tal. Entender que, a partir do momento que você abre uma empresa, né? Tem um CNPJ, inclusive a nomenclatura é diferente, né? Você tem o seu CPF, o CNPJ é uma outra coisa. São coisas diferentes. Distintas. A gente tem que conseguir entender isso, que você não é o seu CNPJ, você é você, CNPJ é o CNPJ. Então, são coisas diferentes. Se você tem uma empresa e você vende um serviço, vende um produto pela empresa, esse faturamento, essa receita, ela é da empresa. Até chegar em você, tem uma jornada a ser traçada aqui. Até em relação ao imposto de renda. Às vezes chega cliente que ele quer declarar um bem que é da empresa no seu CPF, como também o inverso. Tem um bem que é dele pessoal, por exemplo, o carro pessoal dele ali, ele quer declarar como uma despesa da empresa. Até isso, às vezes, também causa confusão no pessoal. E dependendo da pessoa, fazer ele entender que esse passo é errado, às vezes até é complicado. É isso. E por que esse passo é errado? É importante explicar para as pessoas também, né? Que está na origem de tudo. Por que eu abro uma empresa? Isso. Porque basicamente você tem benefícios fiscais com isso, né? Porque se você não tiver uma empresa, você for ser apenas uma pessoa, isso vai chegar um momento que vai ficar insustentável. Financeiramente falando e até legalmente falando também, né?
E aí, o pessoal tem que entender isso, que aquilo que é do CPF é do CPF, aquilo que é do CNPJ realmente é do CNPJ. E levar isso a sério, principalmente quando é uma empresa de menor porte, o pessoal tende ainda essa dificuldade a ter essa noção de que eu não posso misturar as contas, porque uma hora vai dar errado. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Esse é um passo para muitas pessoas mais difícil. Difícil. Porém, esse é o passo que, por consequência, por ser o mais difícil, tende a ser o mais importante. Sim, com certeza. Porque depois que você consegue se libertar disso, de fato separar os dois órgãos ali, os dois organismos, a gestão da empresa. você começa a clarear, você começa a entender realmente, poxa, é assim, é assim, e a coisa vai fluindo. Você consegue identificar as mínimas coisas que fazem muita diferença. É verdade. Você consegue ter uma clareza sobre de onde vem, para onde vai, o que é que eu posso fazer para melhorar aqui, o que é que eu posso fazer para melhorar ali, e a coisa começa a acontecer. Aí é onde a gestão, como você mesmo falou, começa, sem sombra de dúvidas. Né? E é legal porque as nossas atividades elas se conversam bastante. Eu falo muitas vezes também para toda empresa que nova, né, que eu começo a fazer o trabalho de consultoria, eu sempre falo, já tem contabilidade? Tenho tal, é fulano tal, não sei o que, pronto, beleza. Depois me passa o contato porque ele vai ser o meu melhor amigo. Sim. Eu preciso estar em contato, ali, né? Isso, a gente precisa caminhar junto e a gente tem esse bate-bola também, né, com algumas empresas que a gente acompanha juntos. A gente precisa ter esse contato muito presente, porque são trabalhos complementares, né? Tem muita gente, inclusive, que tem essa dúvida, o que é que é... que um tá fazendo a mesma coisa que o outro, né? Exatamente. Por que eu tenho que ter um contador? Por que eu tenho que ter um consultor financeiro? São trabalhos distintos que se complementam. Que se complementam, exatamente. Até para explicar para as pessoas, o trabalho do contador, a depender do momento, ele é um trabalho, inclusive, obrigatório. Você tem que ter realmente alguém lá. O trabalho do consultor, ele não é um trabalho obrigatório, não. Ele é um trabalho opcional. Sim. Sendo que, por que as pessoas contratam? Porque é um diferencial gigante para uma empresa. Ele é opcional, porém primordial. Óbvio que eu tenho muitos vieses aqui para falar sobre isso, mas é um trabalho que ele se paga. Sim, com e certeza. Ele tem que se pagar. Ele tem que se pagar para justificar, obviamente. E por que ele se paga? Porque entrega para a pessoa, né, o sócio da empresa, o empresário, a capacidade de olhar para frente. Sim. Não ficar tampando buracos, né? Porque tem muito negócio ali que é uma operação tapa-buraco. Você começa o mês, tem as despesas do mês, você vai trabalhando praticamente para pagar aquelas despesas do mês, e você fica no que, para a pessoa física, o Robert Kiyosaki lá no Parque Pai Pobre chama de corrida dos ratos, né? Você parece um hamster dentro de uma gaiola que tem aquela rodinha lá, você está correndo o tempo todo. Não chega em lugar nenhum, não vai para lugar nenhum, e aí tá com a empresa 10 anos, 15 anos que não evolui. Não evolui. Assim, não tem problema nenhum você ter um negócio estável que nem cresce, nem diminui, não tem problema nenhum. Sim. Sendo que nem sempre isso é uma coisa intencional. Às vezes é simplesmente um acaso, assim, tá ali porque a pessoa não consegue ir para frente. Mais, né? Exatamente. E você ter profissionais chaves em áreas chaves ali que vai trazer esse vai dar todo o suporte a ele, né, para ajudar essa nesse alavanca, né? Putz, assim, é sucesso, né? Porque é muito difícil. Empreender é muito difícil. Você tem que abraçar o mundo ali, se virar nos 30, nos 40, 50, 60. E nem sempre a gente tem capacidade de fazer tudo isso. Sim, é realmente uma dificuldade muito grande que a gente tem. Agora, me diz uma coisa, Pedro. Para ajudar esse empreendedor que está nos ouvindo, nos assistindo, na contratação de um contador. Porque a gente está falando aqui de um profissional que a gente precisa ter um grau de confiança elevado. Sim. Tem que ser um profissional, como você mencionou, que entenda as particularidades do meu negócio e da minha vida. Entenda que vai ter semana que eu não vou conseguir ter reunião, não, irmão. Não vai dar certo. Vai ter situações que eu não vou conseguir realizar certas coisas. Vai ter particularidades do meu negócio que não é todo mundo que entende. Sim. Então, quais recomendações você daria para uma pessoa que chegou até esse momento da conversa, entendeu que precisa contratar um contador, mas não faz ideia como fazer isso? Como selecionar essa pessoa? Eu costumo dizer o seguinte, que ele tem que procurar um contador que seja o mais próximo dele possível. Não existe hoje uma contabilidade longe
da empresa a qual ela está prestando o serviço. O contador ele tem que ali andar lado a lado do empresário para que ele entenda quais são as dores do empresário. Às vezes as dores do empresário não é financeira, é só uma questão de organização. E ali o contador, lógico, através da sua experiência, vai marcar a reunião, vai entender quais são as dores, que é primordial. O contador que não sabe a dor do seu cliente, eu não sei o que é que ele está fazendo na contabilidade. Sendo bem sincero, ele tem que entender para poder, da melhor forma, ajudar aquele cliente a alavancar o seu negócio. Muito bom. E se você pudesse dar algumas dicas assim para... Dicas não, um passo a passo para quem está começando do zero. O que é que você diria assim, o caminho para uma pessoa trilhar para ter uma vida financeira saudável no negócio? Isso serve tanto para o CNPJ também quanto para o CPF, né? Quanto para a própria pessoa física. Primeiro de tudo, é enxergar o que vai ser a minha atividade, quais são os meus direitos, quais são os meus benefícios, para que através disso eu tome uma decisão de que vou seguir pelo caminho A, porque aqui no caminho A eu vou ter mais um benefício. Se eu for pelo B, eu não vou ter esse benefício. Então, o primordial disso é ele entender o que é a atividade dele. Quantos por cento ele vai pagar de imposto, qual vai ser o limite de faturamento dele nesse regime tributário, qual o limite de compra, que é até um ponto importante. Muita gente acha que o MEI ele não tem limite de compra, mas ele tem. O limite de compra dele é 80% do seu faturamento. Quando ele começa a comprar mais do que vender, já acende uma luz lá no EFISC, na Cefaz, vai dizer, opa, esse camarada está comprando tanto, por quê? Se ele não está tendo saída. Algo está errado, está desproporcional. E muita gente não sabe disso. Às vezes você fica com uma pendência lá na Cefaz, e aí quando o contador vai ver é justamente isso, porque ele está comprando demais e não está tendo saída. Para que ele está estocando tanto? O porquê? E aí a empresa vai ficar sinalizada lá, vai ter que se explicar, tudinho, e tudo isso gera um custo. Muito bom. Qual conselho que tu daria assim para um cara que tá nessa jornada solitária e tá querendo dar uma alavancada assim, quer crescer, mas quer crescer de forma saudável? Primeiro de tudo, procure um especialista na área. O contador, para tratar da forma ali tributária, e o consultor financeiro aqui, já puxando a bola aqui do meu amigo Bruno, para ali ter aquela visão ali do fluxo de caixa, do fluxo de investimento, para programar a sua vida futuramente. Criar rotina. Criar rotina. Você ter eu digo assim que eu ajudo a pessoa a ter um departamento financeiro, mesmo que esse departamento financeiro seja só virtual. Sim. Né? É você ter uma rotina ali de contas a pagar, contas a receber, ter um controle das coisas. Enfim, ter de fato um esboço ali do que é o financeiro da sua empresa. Porque tem muita empresa que não existe, assim. Tem no máximo uma conta bancária, às vezes que nem usa. Nem usa, como você mencionou. E é isso, assim. Só que como é que a coisa anda, assim? Tipo, por exemplo, pegue... Aí é um exercício para qualquer pessoa fazer. Pegue a sua área, pegue a empresa referência na sua área. Qual que é a empresa que você se inspira? Qual é a empresa que você se espelha? Será que o seu financeiro está alinhado com o financeiro dessa empresa? Sim. Totalmente importante seguir. Aí é uma reflexão para qualquer né? pessoa fazer, assim. Qualquer pessoa fazer. Porque será que eu tô... Tá próximo, assim, tem 10% do que essa empresa é. Verdade. Porque como é que você quer chegar lá se você não tá seguindo os passos de fato? Fazendo Sim. de fato que... Não é copiar, né? É realmente, de fato, aprender com aquela empresa que você quer tá se espelhando nela. Né? Exatamente. Muito bom, Pedro. Caminhando aqui pro final, a pessoa que chegou aqui a essa altura da conversa, curtiu o papo, entendeu, né, várias coisas aqui que a gente colocou, tá muito mais esclarecido da importância de ter um bom escritório de contabilidade ali apoiando o seu negócio. E gostou também da forma como o Pedro explica. De jeito leve, sem muitos termos técnicos, sendo muito direto firula. Ali, é isso, faz isso, sem firula, como você mencionou. Tá disposto. Sim. Então, se eu quero conhecer o Pedro, conhecer a PN Contabilidade e eventualmente contratar os serviços, onde é que eu encontro? Como é que é o processo? Como é que faz? Eu tenho a página, né, PN Contabilidade, lá no Instagram. Tem também meu número do WhatsApp. Só entrar em contato. Não se acanhe, pode mandar mensagem no meu direct, no WhatsApp, que eu prometo que respondo a todo mundo que entrar em contato. Muito bom. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Pedro,
Obrigadão aí pelo papo mais uma vez. Você que, aí, eu que agradeço você que é um pilar aqui importante para esse canal, como mencionei lá no início, você foi a pessoa que comprou a ideia aqui junto comigo, gravou aqui o episódio piloto, super sucesso. Espero que esse se espalhe aí para as pessoas, tanto quanto o primeiro. E as portas estão abertas para a gente gravar quantos forem precisos aí, para que a gente consiga espalhar de fato essa palavra, porque eu entendo que estou no campo de batalha também, entendo que esse é um pilar para um negócio e é um ponto que para as pessoas assim ainda não está claro. Ainda não está claro. Hoje a gente falou ali do início de tudo, né? Se existir alguma pessoa aí que está assistindo o vídeo e que já está um pouquinho na fase mais avançada e não se sentiu, ainda tenho certas dúvidas, pode entrar em contato lá, pode mandar mensagem no direct, no WhatsApp, que a gente vai estar esclarecendo melhor para vocês. É isso. Essas dúvidas, isso é uma forma importante de observar a coisa, que é o seguinte: se você ficou com dúvidas, isso é um sinal da complexidade do assunto. Sim. De fato é complexo. Tá? A gente está tentando aqui simplificar, mas realmente é complexo. Não é simples mesmo, não. Você vai levar um tempo para você entender, mas você vai entender. Mas isso só reforça a importância de ter um bom profissional ao lado, tanto para resolver no primeiro momento, quanto para fazer você entender. Sim. Né? Porque, enfim, se você não estiver bem assessorado, com o passar do tempo você só vai empurrar com a barriga e não vai entender nada. E isso é um ponto-chave para que as coisas fluam bem dentro do seu negócio e evitar também que você tenha prejuízo aí, né? Porque, infelizmente, a fiscalização... A carga tributária é muito alta, né? No Brasil, como todos já sabem, independente se é do CPF ou do CNPJ, e os órgãos fiscalizadores não param. Eu costumo dizer que a tecnologia, ela avança para todo mundo. Do mesmo jeito que ela avança para a gente, contribuinte, profissional, também avança para os órgãos fiscalizadores. Então, a cada vez que vai se passando, a cada dia, os órgãos vão se especializando e vão, consequentemente, conseguindo fiscalizar mais contribuintes. Isso. Eu até falei isso no outro papo que a gente fez aqui, eu lembrei agora, que isso é uma verdade. A tecnologia vai aumentando, isso vai fechando o cerco ali, né? Você fica... para quem está acostumado a fazer o errado, que tem muita gente que está acostumado, vai ficando cada vez mais difícil disso. E assim... Daqui a um tempo, vai chegar um momento que você está devidamente formalizado e você tem uma gestão alinhada para que você possa se dar o luxo de estar devidamente formalizado, isso vai ser um diferencial competitivo. Com certeza. Porque outros negócios que não estão devidamente formalizados estão bagunçados. Essa bagunça ela vai acumulando, ela vai crescendo no nível exponencial, porque, como você mencionou, né, uma coisa é você pegar uma casa do zero, outra coisa é você pegar uma casa já bagunçada para arrumar bagunça, é um outro trabalho. E você vai caminhando ali, fazendo as coisas certinhas, você pode até ter um processo mais lento inicialmente, mas vai chegar o momento de você se diferenciar, porque... Com certeza. E no momento de dificuldade, né, você vai estar preparado para essa situação. Exatamente. Esse é um ponto, isso de estar preparado para a situação, no momento de dificuldade, esse é um ponto muito importante também, que justifica muito daquilo que a gente falou aqui. Você ter uma empresa bem preparada para no momento que você precisar, por exemplo, ter algum limite de crédito disponível, você ter todas as declarações corretas, ter tudo muito bem certo. Porque se você tiver com alguma pendência, você não vai conseguir emitir em órgão nenhum o seu certificado de regularidade. Então, quando você for para um banco, uma instituição financeira, tentar conseguir algum crédito, eles vão negar. Vão negar. E mais uma vez, dentro do contexto do Brasil aqui, você ter acesso a crédito é importante. É muito importante. É muito importante. Isso salva muitos negócios. Com certeza. Salva muitos negócios. Mas é isso. Você que chegou até aqui, espero que tenha gostado. Se você, de fato, curtiu, deixa um like aqui nesse vídeo. Compartilha com algum amigo, alguma amiga empreendedor. Comenta aqui também o que você achou. Comenta, deixa dúvidas. Eu comecei o papo falando sobre um comentário de uma pessoa que cai no nosso conteúdo. Então, a gente vê, né? E a gente Inclusive, se não quiser ir lá, né, no Instagram, na rede social, pode comentar no vídeo, que assim que a gente vê, a gente vai responder. Exatamente. E mais uma vez, um prazerzaço, Pedrão. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado pela sua presença também. Dinheiro e Diálogo segue firme e forte. Em breve, mais episódios também aqui no nosso canal. E só reforçando, as portas estão abertas, volte sempre que quiser, certo? Valeu, você manda aqui. Você manda aqui. E se ficou alguma dúvida, se você quiser que a gente fale sobre um outro tema que envolva gestão, contabilidade,
deixa lá nos comentários que quem sabe aí a gente tá fazendo um novo vídeo. É isso aí. Vamos que vamos. Muito obrigado pela sua presença. Isso foi mais um Dinheiro e Diálogo.